Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Somos Transformadas. Eu sou a Ana Luísa. E eu sou a Rebeca. E hoje a gente tá aqui pra conversar sobre algo muito atual, que é a geração K-pop. Exatamente. Esse é um tema que aflora muitas emoções quando a gente fala sobre ele. E acho que todo mundo conhece uma pessoa que se diz K-popper ou dorameira. Toda essa cultura coreana tá muito em alta ultimamente, porque ela tem toda uma estética que chama atenção, tanto porque a pessoa ela ouve a música e ela vê o dorama e ela usa o skincare coreano. Então, tem tudo aquilo dali que faz toda uma trajetória. E a gente precisa entender o que ela é, mas também esse episódio aqui que a gente tá gravando é realmente pra, se você se considera uma K-popper, se você se considera uma dorameira, ou se você conhece alguém, se você é uma mãe que tem filhas que estão imersas nesse tipo de conteúdo, para que você possa ter uma clareza de entender o que está por trás e também navegar de uma forma bíblica em relação a eles. Então, sobre isso que nós vamos estar falando, né, Ana? E que mais? Então, só explicando, assim, nomenclatura para quem não tá acostumado, K-pop é basicamente pop coreano. Então, né, essa cultura e essa imersão, igual a Becca falou, que no caso do pop é a música, mas toda essa, entre aspas, vibe que a gente vê aí, que vai imergindo a pessoa mesmo, acaba que o K-pop não é só um gênero musical, mas é essa imersão mesmo, onde muda a roupa da pessoa, o jeito que a pessoa fala, o quarto da pessoa parece que é todo moldado com um tanto de pôster de K-pop, enfim. E aí a gente vai conversar sobre como isso é muito perigoso. Mas só explicando, diferente, assim, por exemplo, da cultura americana, que a gente vê essa questão onde, sei lá, é um cantor famoso. O K-pop normalmente é um grupo. Então, por que é importante a gente entender isso? Porque nesse grupo, cada pessoa tem a sua função. Então, por exemplo, tem o que canta melhor, tem o que dança melhor, tem o mais carismático. Então, são diferentes personalidades dentro do grupo que ajuda um tanto de gente a se conectar, a ter preferências. Então, basicamente, sempre tem um lugar para você no K-pop. Você vai se encontrar no K-pop. E isso é interessante da gente entender, até porque, igual você falou, né, assim, tem diferença da cultura americana. E eu acho que esse é um ponto que a gente, de certa forma, a gente precisa entender, porque, querendo ou não, como a cultura que sempre está mais presente nos filmes, nas músicas, mais mainstream, digamos assim, geralmente é a cultura americana, a cultura ocidental muito nítida, que, querendo ou não, o Brasil também está imerso numa cultura ocidental. Então, de certa forma, a gente já está acostumado com quais são as coisas, quais são os perigos dessa cultura, e a gente já sabe quais são os benefícios, digamos assim, dessa cultura. Assim, da cultura ocidental, nós podemos dizer claramente que ela tem toda uma herança cristã, mas agora falando estritamente sobre conteúdo, produtos culturais, a gente já sabe quais são os pecados que Hollywood promove, quais são os pecados que a indústria da música promove. Então, de certa forma, a gente já está em guarda em relação a eles. Mas nessas outras culturas, que são culturas orientais, muitas vezes a gente fala assim, olha só, mas esse dorama aqui, ele não tem tanto um apelo sexual. Mas muitas vezes ele vai ter uma glamorização de outros pecados que, se a gente não parar para filtrar tudo segundo uma cosmovisão bíblica de verdade, a gente vai acabar engolindo aquele tipo de coisa como se ela fosse uma coisa que não tem tanto problema. Então, na questão do dorama, por exemplo, a questão do paganismo é muito forte. Questão de glamorização de suicídio, um romantismo, uma cosmovisão romântica, que é aquela coisa de alma gêmea, ou então, também no paganismo tem aquela questão do barbante no dedinho, que aí fala que existe um barbante invisível no seu dedinho e tem esse barbante em outra pessoa e vocês precisam se encontrar, que é uma outra forma de falar sobre alma gêmea. Então, na cultura oriental tem esse tipo de glamorização. E se mulheres cristãs não estiverem atentas em relação a isso, vão acabar consumindo esse tipo de coisa sem filtrar. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender, que, por ser uma cultura diferente, às vezes a gente sabe que não vai ter alguns pecados iguais, os de Hollywood, mas vão ter outros pecados que a gente precisa estar atento também. Com certeza. E é interessante que, por mais que seja diferente, muito diferente da nossa cultura, muita gente se identifica com essas questões coreanas, porque apresenta praticamente sempre uma estética irresistível. As pessoas sempre são
parece que é uma boneca, não tem falhas. Se tem falhas, sei lá, o plot do dorama inteiro é a menina vencendo as falhas, enfim, sei lá. Mas é sempre algo, é uma perfeição comercializada, né? Então, é um padrão que se torna extremamente desejável da pessoa se tornar, da pessoa ter alguém assim, no caso, né, das meninas que ficam apaixonadas nos atores de dorama, nos idols, né, que depois a gente vai falar sobre isso, que são os cantores de K-pop, enfim. Como eu disse mais cedo, né, toda essa questão da identidade pronta. Assim, é fácil de você se identificar e falar, é isso que eu quero. Eu sei que pra eu, sei lá, me dar bem no mundo, eu tenho que ter essa aparência, eu tenho que me vestir dessa forma, eu tenho que cantar essa música. E já vem esse modelo bem cookie cutter mesmo, bem prontinho. Eu só preciso me encaixar porque já tem tudo pronto. Já tem amigos que vão falar o mesmo linguajar que eu, que vão gostar de ouvir as mesmas músicas. Então, eu só preciso entrar nesse grande mundo. E é realmente um grande mundo no sentido de que vira também uma obsessão, né, de certa forma. Então, por exemplo, alguns dados aqui de uma forma mais numérica mesmo. BTS, que é provavelmente uma das bandas mais famosas de K-pop, movimentou mais de 5 bilhões de dólares para a economia sul-coreana em um ano. Fãs gastam em média de centenas de milhares de dólares por ano comprando álbum, merchandise, né, de roupas, essas coisas, e nos ingressos. E jovens passam 4 a 8 horas por dia consumindo conteúdo K-pop. E também existem as fanfics românticas que são escritas sobre esses ídolos que têm milhões e milhares de visualizações. Sem contar que existem centenas de grupos em Reddit, em todos esses lugares de grupos de pessoas, né? Tem muita gente envolvida nisso daí. Se você não tá familiarizado com o nome fanfic, eu te explico. É ficção de fã, que é basicamente... você escreve um romance com o seu cantor favorito, o seu ator favorito. Tipo assim, é perturbador. É uma fantasia bizarra. E aí as pessoas colocam isso e todo mundo ama. Porque normalmente, inclusive, não tem nome as personagens. Tipo, é um nome neutro que você pode se imaginar. É, tipo, bem perturbador mesmo. Nossa. Isso, salvo engano, a gente não tem, Ana, um episódio sobre romances hot, essas coisas? Eu tenho quase certeza, mas se não tivermos, providenciaremos. Pois é, porque eu acho que a gente falou sobre algumas coisas desse tipo de fantasias. E isso é realmente um pecado muito perigoso, especialmente que é uma apelação muito feminina. Então isso daí é um grande, mega, enorme alerta vermelho. Mas a gente tinha falado mais cedo dessa questão dos idols, né? Os idols são essas pessoas, esses cantores, é basicamente o nome que dá. Eles não chamam de cantores de K-pop, eles chamam de idols. Qual o seu idol favorito? Enfim, gente, idols é ídolo. Alerta vermelho número 2. Grande alerta vermelho piscante, porque, gente, como que você acha normal chamar qualquer coisa de um ídolo com tranquilidade, sendo que a Bíblia é extremamente clara em falar: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, enfim, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não tem ídolo. Toda menção de ídolo que a gente vê na Bíblia é: destruam os ídolos, não façam ídolos, foge disso, quebra isso, não quero isso, eu sou Deus, eu sou o único. Isso é com propósito, a gente não tem que estar fazendo nenhum outro Deus para os nossos corações, porque a gente não tem essa necessidade, por mais que a gente parece que vem com isso de fábrica, de querer, né, sempre algo, como eu falei, para se identificar, ou enfim, para formar um Deus à nossa imagem, mas a gente não precisa disso quando nós já temos um Deus perfeito. Então, quando uma indústria conscientemente chama os seus cantores de ídolos, Exato. É este grande piscante alerta, porque, cara, até o comportamento das pessoas mostram que não é só um nome, que é uma idolatria. As pessoas ficam, sei lá, horas na fila. A gente estava conversando mais cedo de um exemplo de uma mulher brasileira, inclusive, que foi na casa do idol, do cantor, para poder encontrar com ele, porque ela achava que era alma gêmea. Isso não é normal, gente. Isso é literalmente espiritual, e as pessoas têm que tomar consciência disso. E até uma das coisas que deixa muito claro que é espiritual é que quando alguém critica, eles se levantam com uma fúria muito grande para defender. E até num sentido religioso mesmo. Porque, por exemplo, se um aluno cristão ouve seu professor ateu falando uma coisa antibíblica, espera-se que o aluno ele possa ir e
falar o que é o bíblico, defender aquilo que é bíblico. Agora, essas outras pessoas pegam esse ponto de levar a sério, misturando com a identidade delas, a ponto de que se alguém critica, se alguém pontua que aquilo dali tá errado, a pessoa fala assim, não, você não pode falar sobre isso. Ou então, não ouse falar contra essa banda, não ouse falar contra isso. E um outro ponto que a gente pode ter também é que, querendo ou não, a gente começa a se parecer com aquilo que a gente adora. Então, o exemplo mais batido para falar sobre isso é a questão quando a gente vai falar de Senhor dos Anéis, né? Do Sméagol e do Gollum, que ele começou a idolatrar o anel e ele se tornou parecido com o anel, aquela criatura feia, nojenta. Quando a gente começa a admirar e se espelhar e amar com todo o nosso coração, consumir o nosso coração com aquilo que não é Deus, nós vamos estar nos moldando em relação a algo que pode ser uma criatura horrenda. Como disse o C.S. Lewis quando ele falou que todos os dias as decisões que a gente faz, ou nós estamos nos tornando criaturas celestiais de uma beleza infinita, ou nós estamos nos tornando uma criatura infernal. Então aquilo que a gente admira diz muito sobre nós. E até um outro ponto que a gente pode colocar aí. O tipo de personalidades que o mundo do K-pop valoriza não são personalidades que seguem um padrão bíblico designado. Por exemplo, os homens não se vestem como homens. Os homens, eles andam de uma forma afeminada. Eles fazem tudo imitando um estilo do sexo oposto. Então, o que a gente vê ali é um exemplo claro de androginia. Eles estão tentando misturar e não deixar claro a forma como eles foram criados. Eles estão usurpando aquilo que pertence à outra. Então, isso é uma coisa interessante da gente ver, porque são coisas pequenas que vão se juntando e que vão moldando a mente, a cosmovisão, tudo de mulheres cristãs. E quando a gente admira essas coisas, a gente vai se tornando parecida com elas. E, enfim, é um loop, um ciclo muito complicado. E se você está amando esse podcast, com certeza você vai amar o aplicativo Eden Plus. A Eden Plus é um streaming, uma plataforma cristã com filmes, desenhos, documentários, cursos, reality shows e mais shows como esse que você pode assistir, consumir aquilo que realmente vai edificar a sua vida. A Eden Plus existe para ser uma alternativa cristã de verdade, para abençoar o seu lar com conteúdos que vão colaborar com aquilo que você crê e não vão te atacar em momento algum. Então, se você quiser ter conteúdo na palma da sua mão que vai glorificar a Deus e que vai ser uma bênção na sua vida, tenha certeza de assinar a Eden Plus. Basta você entrar no site www.minhaedenplus.com e assinar hoje. E não necessariamente, na maioria das vezes, inclusive, não é uma decisão que a pessoa fala, a partir de hoje eu vou me parecer com um cantor de K-pop. Não é isso, a pessoa não abre o Pinterest e fala o que eu preciso para parecer isso, mas é o consumir que você vai, né, aprendendo a admirar, vai querendo... Pegando jeitinho, vai fazendo coraçãozinho. Enfim. Mas eu tava vendo um testemunho de uma menina que ela era bem, assim, dentro do K-pop. E aí ela falou que chegou num ponto que ela sentiu que estava mais investida nos meninos do K-pop do que em Deus. E aí, a resposta que ela teve diante disso foi, eu vou largar tudo. Porque como que eu tô, né, aceitando isso, um ídolo na minha vida, se ele tá tão claro, se eu tô vendo que a minha Bíblia tá empoeirada, mas eu não perco uma live de K-pop, eu não perco uma música, todos os meus sininhos são ativados pra eu saber quando alguém posta. Uma obsessão mesmo, assim, e isso é construído aos poucos, como a gente fala bastante, né? Algo que você vai alimentando, vai se conformando mesmo. E não só no sentido de admirar, às vezes, os rapazes, mas, por exemplo, como você falou, tem essa questão da inversão, onde, né, por exemplo, os rapazes pintam as unhas, enfim, bem né, diferente. Mas essa questão também do lado feminino, principalmente, da questão da sexualização. Sim. Onde todas as roupas são minis e, enfim, os ângulos, todas as danças, tudo é feito para atrair o olhar, principalmente porque vende, né? A gente sabe que esse tipo de conteúdo vende, mas
naturalmente você também vai construindo isso em você, de, é bonito, na verdade, eu gostei dessa mini saia, acho que vou... Isso é uma coisa muito comum de ver dorameiras, K-popers, que meninas jovens que começam a usar umas mini saias bem não modestas. Então, esse é um lado que dá pra ver muito nítido. Aí coloca uma meia calça e parece que resolveu. Não resolveu, gente. Não resolveu. Mas é algo que vende. E a pessoa que está consumindo e se transformando nisso é prova de que é algo que vende. Porque ela está comprando as roupas, ela está comprando as músicas, ela está alimentando não só a cultura secular, mas inclusive uma exploração mesmo. Porque eu estava vendo uma vez um testemunho de uma cantora, que aí ela tava falando que loucura que é, tipo assim, de dieta, é uma pressão insana, as pessoas treinam décadas pra tentar uma chance, tipo, não só a vida de quem acompanha vira uma obsessão, mas a vida de quem tenta ser também, é tudo construído assim, onde como eu chego no topo, como eu me torno uma idol, tanto no sentido literal da pessoa que quer ser, quanto da pessoa que olha de longe e fica, nossa, eu queria ser assim. E é interessante porque essa busca por perfeição, querendo ou não, pode lembrar a gente também sobre a questão da Torre de Babel, de que o povo queria se parecer com o próprio Deus. E é interessante porque no relato da Torre de Babel, Deus propositalmente colocou várias coisas de ironias lá dentro. Então, por exemplo, eles tentaram criar a maior torre já vista para alcançar Deus. E segundo eles tinham alcançado Deus. Só que a Bíblia fala que Deus teve que descer para ver o que os filhos do homem estavam fazendo. Tanto que o maior esforço deles, o que eles achavam que tinham alcançado, ainda estava muito longe de Deus. Então, isso lembra pra gente também essa questão de que Deus humilha aqueles que tentam se exaltar. A gente tentar se exaltar por nós mesmos, por alguma coisa que a gente faz longe de Deus, Deus humilha. Então, essa é uma coisa que a gente precisa ter uma noção pra gente entender do que a gente tá falando, do que a gente tá desejando, do que a gente tá se esforçando pra conseguir. Mas, enfim, esse é um assunto que daria pra gente ficar bastante tempo nele. Mas uma outra parte também que a gente vê bastante em todo esse ambiente K-pop é a questão das letras. Vamos dar uma avaliadinha nas letras. A gente vê a questão de seja você mesma, seja o seu eu autêntico. Realmente, eu sei que eu vou entrar num assunto que ele vai ser muito longo, mas é porque ele é muito a ver com isso daqui. Que é a questão do individualismo expressivo. Então, por exemplo, quando a gente vê todo esse festival de cabelo colorido, o que a pessoa está tentando fazer? Ela está falando assim, não, existe um eu lá dentro que não é o eu que está na minha aparência, que está no meu corpo físico. Então, eu tenho que fazer quem eu sou lá dentro se condizer com a realidade. E isso, a progressão dessa ideia levou ao transgenerismo. Mas, falando específico sobre a questão do K-pop, do que a gente vê. Toda essa ideologia do seja você mesma, não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos, tudo isso, ele tenta fazer essa coisa de que existe alguém lá dentro de você, que é o seu eu verdadeiro, e que você precisa viver este eu. E isso é uma coisa muito vendida no K-pop de várias músicas, e é completamente antibíblico, porque a gente sabe que Deus faz as coisas do jeito certo e com uma intenção e da forma como Ele quis que fosse. E quando a gente tenta fazer algo que é antinatural, nós estamos violando a forma como Deus nos criou. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque não é à toa que a androginia anda junto com o K-pop e que toda essa mensagem de seja você mesma anda junto. E, obviamente, isso vai levar para outras ideologias de uma forma muito patente. Então, esse é um ponto interessante da gente tomar muito cuidado e quando a gente perceber essas coisas, algumas pessoas vão... Eu ouvi uma autora uma vez que ela fala que esse seja você mesma é a filosofia da Disney, que é realmente uma coisa que vem ali do existencialismo, da filosofia existencialista, que foi muito popularizada por Jean-Paul Sartre. E o que o existencialismo coloca é como se você dá o tom, ou melhor, você dá o sentido da sua própria existência.
Então, para essas pessoas, elas estão dando o sentido da própria existência quando elas falam assim, eu vou ser eu mesma, vou fazer aquilo que é o meu sonho. E começa a abraçar essas coisas, sendo que o que o evangelho nos ensina é o oposto. Não é tipo, olhe lá dentro de você, descubra quem você é de verdade e agora viva quem você é de verdade. Não é assim. E sendo que aquilo que a gente encontra no evangelho é muito mais... Olhe pra dentro de si e veja que você não tem nada bom em si mesmo. Tipo aquela música antiga que fala, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. E é isso que a gente tem. Nós não temos nada pra oferecer de nós mesmos. Então, a gente precisa olhar e falar assim, tudo que eu tento fazer pelas minhas próprias mãos, como, salvo engano, Isaías que fala, são trapos de imundícia. Então, quando a gente tenta fazer essas coisas por nós mesmos, elas não valem nada. Mas se a gente olhar para nós, enxergarmos que nós somos pecadores e depositar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor no Senhor Jesus e reconhecendo que Ele é o nosso Senhor e Salvador, a partir daí a gente consegue ter uma transformação da nossa vida. A gente não precisa ficar tentando dar o próprio sentido da nossa existência. Qual que é o fim principal do homem? Primeira pergunta do Catecismo de Westminster. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Então, a gente tem um propósito que está no Senhor. A gente não é independente de eu dito quem eu sou. Nós somos dependentes do Senhor, nós pertencemos a Ele. Então, a gente pode viver de uma forma tranquila nele. E isso é uma mensagem completamente diferente. A mensagem do Evangelho é completamente diferente do que toda essa cultura K-pop prega. E é engraçado porque essa nem sempre foi a história da Coreia, né? A gente, inclusive, tem um episódio do Heróis da Fé na Eden Plus que mostra a história do Robert Germain, que ele foi um missionário, que ele foi pra Coreia levar a Bíblia, ele escondia... O reino da Coreia na época. O reino da Coreia. Ele levava a Bíblia escondida porque era realmente uma perseguição brutal, que matava mesmo, e ele foi um mártir cristão, e ele fez muita parte do legado cristão na Coreia e, inclusive, por exemplo, eu não sei como que é na prática, mas eu sei que, se não me engano, a maior igreja evangélica do mundo, é na Coreia. Que isso representa, né, que houve ali uma semente. Mas, ao mesmo tempo, pelo que eu tava vendo, parece que tá aumentando a perseguição contra pastores cristãos na Coreia. E alguma outra questão que eu vi, o colapso populacional. As pessoas não estão tendo filhos. Então, a gente tá vendo aí bem na prática o que tá acontecendo com toda essa cultura K-pop, os resultados delas, consequências. Uma semente pisoteada. Exato. Um legado belíssimo que eu realmente recomendo que você assista, porque é muito bonito, é emocionante, assim. Mas tem algumas objeções que a gente imagina que podem surgir. Vamos tratar elas rapidinho? Por exemplo, né? Eu escuto K-pop só de vez em quando, mas eu não sou obcecado. Eu sei separar uma coisa da outra. Talvez você ache que sim, mas a coisa é feita para que você não saiba separar, para que você, né, como a gente falou, o efeito dominó, que você esteja cada vez mais dentro, cada vez mais imerso nessa cultura. Então, não tem necessidade de você se expor a isso. Eu consigo separar a música da mensagem. Não consegue. Isso é impossível. Da mesma forma como você não consegue separar, por exemplo, um louvor. O louvor, ele vai glorificar a Deus, é nítido isso. E da mesma forma, algo que vai estar falando, seja você mesmo, esteja no topo, deixe os outros para trás. Não tem como você separar. Você está cantando isso, você está... Sem contar que é um por orgulho nessa mentalidade, tipo assim, eu consigo. Tem gente mais fraca na fé que não consegue, mas eu consigo. Assim, gente... Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. O alerta bíblico é claro. Esse eu acho que é a maior resposta diante de tudo isso. Mas, cuide para que não caia. Para que você vai se expor, se colocar, né, na beira do penhasco? E até coisas que são muito... Assim, quando você começa a olhar um pouquinho das letras, um pouquinho de... Por exemplo, o próprio BTS. Tudo que ele coloca em clipes, essas coisas, você percebe que existe uma ideologia, um paganismo muito grande nessas coisas. Não é como se fosse uma coisa super neutra, que não tem problema nenhum e que a gente tá buscando coisa onde não tem. Não. São coisas que são nítidas e, de certa forma, muito macabras. Então, a gente precisa... Opa, isso daqui não convém para um cristão. Todo episódio eu acho que a gente faz isso, mas... Se você, por acaso, se identificou, se você falou, nossa, eu escuto muito K-pop, eu nunca achei que tinha problema, e agora?
coloca diante de Deus, conversa com alguma pessoa da sua igreja, madura na fé, fala, olha só, eu amo essa banda, essas são minhas 3 músicas favoritas, o que você acha dessas letras? Me ajuda a analisar, porque eu não tô conseguindo. Você não precisa fazer isso sozinha, e principalmente o Espírito Santo, ele te guia. Então, algo que pode te ajudar é pensar, se Jesus visse a minha playlist, se ele tivesse sentado aqui do meu lado ouvindo essas músicas, ele ia ficar sentado aqui comigo, ou eu ia ter que desligar desesperada, porque Jesus não pode ouvir. Porque tá ouvindo, o Senhor sabe, Ele está com você o tempo inteiro, mesmo que você ache que você não está sendo vista, que você está livre de olhos que vão ver seu pecado, enfim. Não tem como você fugir de Deus. E isso é um motivo de grande paz, não é um motivo para você ficar agoniada, desesperada, mas de ver. Deus me vê. E Ele vê a minha luta, Ele vê que eu quero abandonar algo, que eu não quero, e que Ele trabalha no meu coração, né? Isso é interessante também. Acho que uma outra objeção que algumas pessoas poderiam falar assim, é só uma música, eu escuto quando, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa que eu nem tô prestando atenção direito. Mas, sinceramente, não é à toa que o maior livro da Bíblia seja um livro de músicas e que em várias outras partes da Bíblia nós encontramos músicas, como o canto de Débora, o canto de Maria, o canto de Moisés, o canto de Miriam. Por que nós temos tantas músicas na Bíblia? Porque elas comunicam algo. A música é uma coisa muito forte. E eu não tô dizendo aqui num sentido místico, de tipo assim, o poder da música. Não tô falando isso. O que eu tô falando é no sentido de que ela tem um impacto no nosso cérebro e, consequentemente, o que entra no nosso cérebro, ou melhor dizendo, na nossa mente, aquilo que a gente ouve impacta a nossa mente e daí vai pro nosso coração. Aquilo que a gente ouve vai entrando no nosso coração. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado com aquilo para que a gente tenha um coração próximo do Senhor, um coração segundo o coração de Deus, para que a gente não se contente com aquilo que não glorifica ao Senhor. Sempre lembrando, gente, graças a Deus, hoje a gente tem muita opção de música crente. Muita. E a gente não tem o porquê escolher. É igual o C.S. Lewis fala, né? Nós somos como crianças brincando com a lama de uma favela porque a gente não consegue imaginar o que seria fazer castelinho na areia da praia. Então, muitas vezes a gente tá fazendo esse tipo de coisa quando a gente escolhe assim, não, mas eu gosto desse estilo e esse estilo não glorifica a Deus nem nada, mas eu gosto do estilo. A gente tá escolhendo lama, sendo que a gente poderia estar fazendo os castelinhos de areia com aquelas músicas que glorificam a Deus, que vão nos abençoar, e sem contar que existem vários gêneros musicais dentro do âmbito cristão. Depois a gente pode fazer um post no Instagram indicando músicas. Acho que vai ficar bem legal. A Ana também já tá indicando um monte de músicas, pessoal. Então, a gente tem muito que a gente pode aproveitar. Então, que a gente entenda, né, tudo isso e leve realmente pro nosso coração. Isso não significa também que você não pode estudar coreano, não pode, né, nunca mais ver nada sobre a Coreia. Mas, por exemplo, com certeza tem cantor coreano cristão. Se você gosta tanto do idioma, procura, que você vai amar, eu tenho certeza. Eu mesmo sigo uma no Instagram que ela é da China, que ela é uma cantora cristã, que eu encontrei ela porque ela começou a ser perseguida por conta das músicas dela. Nossa. Tipo, literalmente. Então, existe, sabe? Tem alternativas. Você não precisa se dobrar por exemplo, ao K-pop porque você ama a melodia, porque você ama o coreano. Existem alternativas, como a Becca falou, e com certeza alternativas muito boas e que vale a pena, como a moça do testemunho que eu falei, largar tudo aquilo que tá entrando no caminho entre você e Deus. E a gente se sente melhor quando a gente renuncia a alguma coisa que não glorifica a Deus. O sentimento depois de liberdade é uma coisa que é maravilhosa. Então, nós esperamos que vocês tenham entendido que a gente falou tudo sobre a questão do que dos problemas de fantasia, de obsessão, de paganismo, de individualismo expressivo, todas essas coisas. Ficou um episódio um pouquinho mais rápido, muito conteúdo esmagadinho aqui dentro, mas que o nosso ponto é realmente alertar vocês para poderem consumir aquilo que edifica e parar de consumir aquilo que não edifica o seu coração, a sua vida com Deus. Então, a gente espera que vocês tenham gostado e nunca se esqueça que é pela palavra de Deus que somos transformadas.